Eu quero já começar essa mentoria passando a seguinte visão para vocês. A culpa é sua. Como assim, Pedro? Você já está começando uma mentoria, a aula de hoje, falando que a culpa é minha? Exatamente. Inclusive, eu quero que você já escreva aqui nos comentários para mim. A culpa é minha. O problema de muita gente de não avançar, de não chegar ao próximo nível, de não prosperar, de não vender, é ficar culpando coisas e pessoas, sendo que o único culpado e responsável pela sua vida é você. Pare de querer ficar culpando os outros e aprenda a assumir a responsabilidade da sua vida. Eu lembro que quando eu assumi a responsabilidade da minha vida, quando eu entendi que o que estava no meu bolso, a culpa era minha, a cama que eu dormia, a culpa era minha, o que eu fazia, o trabalho que eu tinha, a culpa era minha. Quando eu entendi que a culpa era minha e que eu precisava assumir essa responsabilidade, que eu precisava fazer algo diferente, então eu comecei a subir, eu comecei a escalar, eu fui para o próximo nível. E muitas pessoas, elas continuam travadas, continuam ali impactadas sem ir para o próximo nível, porque elas ficam colocando a culpa da improdutividade delas em coisas, em pessoas. Quantas não são as pessoas que falam, eu estou vivendo essa situação por causa de Beltrano, por causa que meu amigo não me ajudou, por que eu não tive ajuda, por que eu não tenho emprego, por que eu não tenho estudo. Em outras palavras, a pessoa ela está ali se vitimizando, ela coloca a culpa em coisas, em pessoas, e ela não assume a culpa, a responsabilidade da vida dela. E em relação a vendas, é a mesma coisa. Se você não entender que a culpa é sua de você não estar vendendo, que a culpa é sua de você não estar parado, você nunca vai assumir a responsabilidade dos seus problemas. Eu lembro uma vez que eu estava com um colega, literalmente posso falar colega, não era um amigo, e eu deixei uma responsabilidade na mão dele. Eu estava com o meu computador, com o meu MacBook, estava com o meu celular, as coisas, documentos, estava numa bolsa e eu deixei ele segurando. Por incrível que pareça, eu não vou nem citar o nome dele, não é muito legal, mas ele provavelmente deve estar assistindo essa mentoria também. E eu deixei ele com o meu celular, com o meu computador, minha bolsa em geral. Eu falei, segura aqui, vamos resolver uma situação ali. Eu fui para poder resolver algo particular e quando eu estava voltando, eu falei, vem cá, cadê minha bolsa? Aí ele pegou, eita, esqueci na casa e falou o nome da pessoa. E eu falei, cara, aí ele, me desculpa, não foi minha intenção. Eu falei, não, fica tranquilo, a culpa é minha. Ele, não, a culpa é minha, porque eu que deixei. Eu falei, não, a culpa é minha de ter confiado em você, tamanha responsabilidade. Porque se é outra pessoa, não, porque você é irresponsável, ia querer ficar apontando para ele. Mas não, a culpa não é dele, não. A culpa não foi dele, a culpa foi minha que eu confiei nele para segurar minhas coisas, para segurar a minha mochila que estava no meu computador, que estava no meu celular, que estava no meu documento. Então, você tem que aprender a assumir a responsabilidade da sua vida. É que eu fui fazer uma compra na internet e tomei um golpe. A culpa foi. Não, a culpa não foi do fulano, a culpa não foi do golpista, a culpa foi sua que não fez perguntas. E por você não fazer perguntas, foi no calor da emoção, você foi passado para trás. Então, pode parecer algo simples, mas se você não aprender a assumir a culpa, enquanto você não entender que a culpa é sua, você não vai para frente, você não vai prosperar. Essa chave, esse desbloqueio, ele está relacionado com vitimismo. Muitas pessoas ficam se vitimizando, colocando a culpa em coisas, em pessoas, em situações, e ela fica se escondendo através disso. Um outro código aí da culpa: quem se culpa, ou melhor dizendo, quem não se culpa, quem é condenado, a pessoa não desfruta. Existem dois tipos de culpa, para você entender melhor.
existe a culpa positiva e a culpa negativa. Qual que é a culpa positiva? É o que eu estou falando agora para vocês. É você assumir a responsabilidade da sua vida. E não ficar colocando a sua responsabilidade em pessoas, em coisas. E existe a culpa negativa. A culpa negativa é aquela que não deixa você avançar, que não deixa você ir para frente. E a culpa negativa é uma desgraça. Porque a pessoa que tem essa culpa negativa, ela não vai desfrutar. Ela vai parar a vida dela e vai ficar culpando as coisas. Ah, não, porque eu tentei, não deu certo, não consegui, perdi 5, 10, 15, 20, 100 mil reais. E esse é o motivo de eu não avançar. Esse é o motivo de eu não ir para o próximo nível. Então a pessoa, ela fica ali se culpando, ela fica se remoendo. Então, isso para ela. Isso vai te parar. E se isso te parar, você não vai avançar. Você vai ficar parado. Você vai ser mais um, desculpa falar, mas é a realidade, mais um condenado que só fica se culpando, não assume a responsabilidade da vida. A culpa positiva é quando você assume a responsabilidade, você entende que a culpa foi sua e você passa a fazer diferente. Eu quero que você note um código aí. Você nunca perde. Ou você ganha ou aprende. Se você entender esse drive mental, se você instalar isso na sua cabeça, você nunca mais vai ficar se culpando. Você vai entender que a culpa é sua e que ou você vai ganhar no jogo, ou se você vacilar, você vai aprender. Vacilou? Investiu errado? Perdeu dinheiro? Não, você não perdeu, você aprendeu a não ser mais idiota e aprender a estudar o que você está entrando, onde você está entrando. Então, pare de ficar com essa culpa negativa e aprenda a ter essa culpa positiva. Aprenda a assumir a responsabilidade e ir para cima. Porque o segredo da prosperidade, um dos segredos das vendas, um dos segredos para você ir para cima é você aprender a assumir a sua responsabilidade. É igual, por exemplo, eu vou te ensinar a vender. Eu sempre tenho falado isso. Como que eu vou te ensinar a vender se você fica se culpando? Ah, não, mas não dá certo porque eu já tentei de tudo, não consegui. Será que você tentou da maneira correta? Você tentou do jeito certo? Ou melhor, você testou da maneira correta? Você testou do jeito certo? Porque tecnicamente quem tenta não consegue. Outra coisa que eu quero já passar para vocês: cuidado com cobrança. Olha só o código. Quem se cobra demais, se culpa demais. Se você é uma pessoa que só fica se cobrando, você vai ser uma pessoa que é cheia de culpa interior. A cobrança gera culpa. Como assim, Pedro? A cobrança gera culpa? Sou uma pessoa que só se cobra. Eu não fiz porque eu não consegui, eu não fiz porque eu não tive tempo, eu não fiz porque eu precisei sair. Você sempre fica se cobrando, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Essa cobrança que você vai estar aí se autocobrando vai gerar culpa. Então, em vez de você ficar se cobrando fazer o que deve ser feito, pegue e faça. Anote numa folha o que você precisa fazer. Tanto é que é a tarefa de hoje. Prometi para mim mesmo que hoje não ia me estender, ia ser rápido e objetivo. A mentoria de hoje. Anota numa folha as 10 principais coisas que você precisa fazer. E não se culpe. Não fique se perguntando. Simplesmente pegue e faça. Pegue e vai para cima. Não fique, eu tenho que me cobrar, porque hoje eu não fiz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai ficar doido. Você vai ter uma paranoia aí no seu cérebro. Você não vai conseguir avançar. Então, aprenda a simplesmente fazer o que precisa ser feito. E acabou. Simples, né? Tem gente, é incrível, mas tem gente que até hoje vive culpando Adão pela vida que tem. Ah, não, porque eu não prospero, porque a culpa é de Adão, a culpa é de Eva que comeu do fruto que não era para comer. E vive cobrando, metendo pau em Adão. Sabia que os seus netos vão meter o pau em você também? Você cobra Adão, mas você está sendo pior do que Adão. Como assim, Pedro? Olha o que você está falando. Porque você está falando que Adão não fez o que é certo. Você está fazendo o que é certo para que seus netos venham a ter uma vida de qualidade? Pesado, né?
É fácil cobrar Adão no passado pelo erro dele. Mas e os seus erros? E a sua preguiça, a sua moleza que não te deixe ir para o próximo nível? É essa vida que você quer dar para sua família, para os seus filhos, para os seus netos? Eles vão falar a mesma coisa de vocês. Poxa, se meu avô tivesse prosperado, tivesse destravado, desbloqueado. Então, entenda que existe dois tipos de culpa: a positiva e a negativa. A positiva é aquela que você assume a responsabilidade e faz o que precisa ser feito. A negativa é aquela que te para, aquela que não te deixa avançar, aquela que não te deixa ir para o próximo nível. Então, eu quero que você faça essa tarefa. É uma tarefa bem simples, mas eu quero que você faça. Quais são as 10 principais coisas que você precisa fazer? Você vai anotar numa folha e simplesmente vai fazer. Acabou. Outra coisa, cuidado com expectativa. Expectativa gera culpa. Uma vez que você colocar uma expectativa de algo, você vai fazer um lançamento, você fica colocando expectativa em cima daquele lançamento, e se você não alcançar o que você almeja alcançar naquele lançamento, em tal lançamento, você vai ficar se culpando. Poxa, porque eu demoro, porque eu não consegui, eu poderia ter faturado muito mais. É óbvio, você poderia, só que faz sem expectativa. Faz com o intuito de gerar valor à vida das pessoas. Principal objetivo do clube de vendas, o nosso principal foco é a geração de valor. Porque uma vez que você gera valor, já era. O resto é consequência. Então, rápido e objetivo. Isso foi algo assim bem para poder destravar. Então, anota as 10 principais coisas que você precisa fazer e já faça. Não fique se cobrando. Pegue e faça o que precisa ser feito e acabou. Já era. E qual a culpa que você tem carregado? Será que é a culpa positiva ou a culpa negativa? Ah, eu fiz besteira no meu passado, Pedro. Você não sabe o que eu fiz, não importa. Ressignifica e vai para cima. Bola para frente. Não fica se culpando porque essa culpa vai te parar. Eu lembro de uma história de dois sábios. Olha só. Peraí, rapidinho, só um minuto aqui que tá dando uma interferência aqui na mentoria. Peraí. Pronto, vamos lá. Eu lembro da história, para a gente poder finalizar aqui, com chave de ouro, de dois sábios. E vamos lá, imagine dois sábios, dois chineses, ambos estavam andando rumo ao monte. E eles tinham uma profecia, eles tinham uma lei que eles tinham que guardar, que na caminhada ao monte eles não poderiam ajudar ninguém, eles não poderiam tocar em ninguém, mas simplesmente focar aonde eles queriam chegar. E no meio desta caminhada, um dos sábios viu uma moça no chão. Estava machucada, estava ferida, impossibilitada de andar. E ele falou, pensou consigo mesmo, eu vou ajudar essa moça. E ele foi lá, ajudou, tratou da moça, até que ela se recuperasse, ajudou a levantar. Então, depois que ela se recuperou, não passou muito de um dia, eles continuaram a caminhada. E esse outro sábio que viu ele ajudando essa moça ficou indignado. Ele pegou e ficou lá. Não, como é que pode? Você sabe que nós não poderíamos ter ajudado. Você sabe que tem uma lei que não deixa que a gente venha tocar nas pessoas que a gente não conhece, ainda mais na missão. Olha o que você fez. E esse outro ficou lá falando. E falando como pode, como você foi capaz, você foi injusto, você foi desonesto, você não deveria, você desobedeceu. E ficou na orelha dele. E esse outro sábio, monge, ficou calado. E eles ficaram lá em torno de 7 dias até chegar ao monte que eles deveriam chegar, que era o foco deles. Esse outro ficou todos os dias falando. Quando chegou no monte, no último dia, esse outro monge que estava calado olhou para ele e falou: Vem cá, quem é que está carregando ela agora? É eu ou é você? Quem é que carregou ela o caminho todo?
o percurso todo, a jornada toda. E isso levou uma história para o outro monge. E às vezes é o que está acontecendo na sua vida. Como assim, Pedro? Aquele monge só ajudou ela naquele momento e a vida seguiu. Bola para frente. Ah, errou. Errou ali, mas ajudou. Bola para frente. O outro, ele pode não ter tocado fisicamente, mas ele ficou a viagem toda ali, remoendo, martelando, pensando, falando. E a mesma coisa você. Por um erro, dois, três erros que você fez no passado, mexeu no passado, em vez de você se perdoar, a bola para frente, você fica aí remoendo, remoendo. Já tem se passado meses, dias, anos, e você continua falando da mesma coisa. Ah, não era para não ter feito. Não era para você ter feito? Não, tudo certo. Mas você fez, agora isso que você fez vai ter que servir para ajudar outras pessoas. Acabou a bola para frente, vida que segue. Então não deixe o teu passado ficar te culpando. Inclusive, isso é tema para a gente falar com precisão na mentoria dentro do clube de vendas, tá bom? Então, faço todos uma excepcional noite, já falei demais. Eu sempre prometo que eu vou falar 10 minutos e não consigo falar 10 minutos. Muita coisa a princípio. E muita coisa não, né? Pouca coisa, literalmente. O segredo agora é você pegar e fazer o que precisa ser feito. Vamos para cima e vai dar tudo certo. Faço todos uma excepcional noite. Até dia, tarde, não sei que hora você está assistindo. Até a próxima.